Boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia de escola de discípulo. Hoje é dia 27 de novembro de 2024, né? É a última quarta-feira do mês de novembro. Nós já vamos entrar no mês de dezembro e vamos encerrar aí mais um ano, né? Mais um ano de 2024. O ano passou rápido, bem, pelo menos está passando rápido, né? Deixar aí meu boa noite na paz de Cristo para todos os meus irmãos aí de Santos, Cubatão, São Vicente, meus irmãos da Praia Grande, meus irmãos ali do Guarujá, Bertioga, Litoral Norte, Litoral Sul, todo o estado de São Paulo, estado de Minas Gerais também, alcança lá também, vários lugares, amém, onde esse programa tem chegado, onde essa live tem chegado, né? Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. É uma bênção. Nós estamos aqui e tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Deus vai abençoar esse povo abençoadíssimo. Pai do Senhor, Beth. A Beth hoje abriu a live, olha aí. Ó. Hoje eu não mandei recadinho para ninguém, não. Não mandei recado nem no grupo e nem individualmente. Eu quero ver quem é que está esperto com a live. Né? Vamos ver quem é que está esperto. Quem estiver esperto vai lembrar e vai participar. Foi o caso da Beth, né, Beth? Estamos juntos aí, estamos na área aí, graças a Deus, né? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Fique esperto aí. São 20 horas e 2 minutos, 22. Eu vou adiantando, porque, pelo que eu estou entendendo, daqui a pouco vai ter barulho aqui na frente da minha casa aqui e vai ficar ruim. Vamos lá. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, nós estamos no capítulo 3 e nós estamos entre o versículo 9 e 22, que tem como tema as grandes questões da vida. Amém? E já passamos pelo primeiro tópico. Entramos na introdução e passamos pelo primeiro tópico. O primeiro tópico foi a eternidade, uma realidade inegável. A eternidade, uma realidade inegável. E esse primeiro tópico foi do versículo 9 ao versículo 15. Sim, Beth, pode deixar. Estava doente, né? A Nilda deu recado, sim. Fica tranquila. Vamos orar por você hoje aí, tá bom? Fica tranquila que a Nilda é uma benção. A Nilda falou sim, tá? Então vamos lá. O tópico que nós já passamos é a eternidade, uma realidade inegável. E nós estamos nesse tópico agora, porque essa parte, esse tema só tem 2 tópicos, né? Só tem 2 tópicos. E o segundo tópico é esse aqui, ó. O julgamento de Deus, uma certeza inequívoca. O julgamento de Deus, uma certeza inequívoca. Que vai do versículo 16 ao 22. Amém? Nós já passamos pelo primeiro ponto. O primeiro ponto foi o versículo 16, tá? A injustiça desenfreada no mundo é um fato. Depois nós fomos para o segundo ponto. Segundo ponto, o julgamento de Deus é inevitável. Versículo 17. Amém? O julgamento de Deus é inevitável. E hoje nós vamos para o terceiro ponto, que vai do 18 ao 21. 18 ao 21. E esse ponto tem como tema a morte é certa. A morte é certa. Amém? A morte é certa. E nós vamos já
entrar nesse terceiro ponto, a morte é certa. Pastor Renata, boa noite na paz de Cristo. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Está animada, pastora Renata? Graças a Deus. Então vamos lá. Versículo 18 ao 21 diz assim: Diz ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo da terra? Amém? Essa era uma certeza que ele tinha. Que assim como o animal morre, o homem também morre. Né? Assim como o corpo do animal se decompõe, o corpo do homem também se decompõe. Então vai voltar para a terra. Amém? Tá? E após a morte tem um destino. Né? Após a morte tem um destino. Essa que é a verdade. E é sobre isso que nós vamos tratar. Tá certo? Boa noite, missionário de Leusa. Boa noite, Adélcio. Jesus abençoe vocês aí poderosamente. Amém? Vamos para o comentário bíblico? Vamos para o comentário. Vamos lá para o comentário teológico. E eu queria que a pastora Renata aí já fosse separando os versículos aí. Vai ter alguns versículos do próprio Eclesiastes, viu? Eclesiastes. Eclesiastes quanto? Já separa aí já. O Eclesiastes 4:8. E nessa Bíblia preta, do teu lado aí, assim, para mim é melhor para mim. Eclesiastes 4:8? 4:8. Essa aí eu não tenho. A letra dele é maior? Então vamos lá. Enquanto a pastora Renata procura o Eclesiastes 4:8, já achou? Uhum. Pode ler. 4:8. Isso. Há um que é só e não tem segundo. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã. E, contudo, de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Essa linguagem aqui é bem antiga. Na linguagem mais moderna diz assim. Se eu pegar o versículo 7, o versículo 7 completa. Ó. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Amém? Quer dizer, o homem sozinho, quer dizer, o homem solitário. Viver uma vida em solidão. Né? Acho que é a Maria Gabriela, não é, Renata? Que fala, eu nasci assim, eu sofri. Não, o testemunho dela, que ela estava dando uma entrevista. A Maria Gabriela. É Maria Gabriela o nome dela? Maria Pedra? Não. A loirinha, a Gabriela, aquela Gabriela. Gabi, né? Gabriela, isso. Gabriela, né? Ela estava dando testemunho de que ela formou a vida, né? Ela era muito atarefada, quando ela era repórter, ela era entrevistadora, e de repente ela formou a vida na ocupação dela. E agora na velhice, que ela se aposentou, ela percebeu que ela ela não tem amigos. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Vive sozinha. Ela vive sozinha, né? Então Cultivou a amizade. é bem esse versículo aqui, né? Sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão.
é uma triste maneira de viver. A vida Amém? dela, pastor, só foi trabalhar. Ela falou que ela só se dedicou no trabalho. Não Foi. se dedicou em amizade, nada. A pessoa passa a vida trabalhando, amém? Coloca todo o foco da sua vida no trabalho e não faz amigos, não desfruta das coisas boas que a vida tem, amém? E aí chega o final da vida dela. E quando chega o final da vida dela, que ela vai perceber, amém, como não valeu nada o que ela buscou. Ela focou numa coisa errada, amém? Ela direcionou a vida dela numa coisa inútil, que no final da vida não vai trazer resposta nenhuma para ela. É o que o salmista está dizendo, né? Quer dizer, que todos no final vão se encontrar com a morte. E aí é que vem, e quando começa o encontro com a morte, começa a vir a reflexão da vida. Amém? Como é que viveu? Que tipo de vida teve? Amém? E quando a pastora Renata procura o capítulo 5, versículo 15 a 16... De Eclesiastes? É. 5,16? Isso. A certeza da morte é um tema presente em todo o livro de Eclesiastes. 5,16? Amém? É o que nós estamos vendo aqui. 5, 15 e 16. 16. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão. Também isto é um mal que causa enfermidades, que, infalivelmente, como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? Diz assim na linguagem mais moderna, né? Linguagem de hoje. Eclesiastes 5, 15 e 16. Como entramos neste mundo, assim também saímos. Isto é, sem nada. Amém? Tá? E a saída deste mundo é a morte. A entrada no mundo é o nascimento. Mas a saída do mundo, amém, é a morte. A não ser que você seja arrebatado, né? Tá? Mas a morte é o mais garantido da saída deste mundo. Essa aqui é a verdade. Tá? Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada. Amém? Não podemos levar nada desta vida. Amém? Então não adianta. Você não vai levar nada dessa vida. Amém? Trabalhar, vai construir, vai ter dinheiro guardado. Amém? Mas quando a morte chegar, amém, quando estiver bem pertinho da morte, você vai perceber que nada disso Valeu a pena. Valeu a pena, porque você não vai levar contigo. Não leva. Amém? Tá? 16. Vai com uma cama, fica lá no leito, lá esperando a morte. Isso também é muito triste. Enquanto a pastora Renata procura o Eclesiastes 6,6. Tá? Isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? Amém? Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. Quer dizer, trabalhamos tanto por nada. No final, a gente vai descobrir, amém, que tudo que nós fizemos, todo o trabalho, todos os recursos que nós adquirimos, não serve para nada. Amém? No final da vida é essa descoberta que você vai fazer. Tá? Porque você não vai levar nada. Tá? Vamos lá. 6 e 6, pastor Renato. 6 e 6. Isso. Eclesiastes 6 e 6. E certamente, ainda que vivesse duas vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Quem poderia ter vivido, deixa eu ler aqui, o 6, deixa eu ler o 5. Não chega a ver a luz do dia, nem a saber como é a vida, mas pelo menos encontra mais descanso do que aquele homem, que poderia ter vivido 2000 anos, sem nunca ter aproveitado a vida. E no fim, não vamos todos para o mesmo lugar? Amém? No final, tanto o que aproveitou a vida como aquele que não aproveitou a vida, todos vão para o mesmo lugar. Amém? A morte arrasta todos para o mesmo lugar, para a eternidade. Querido, a morte é a porta de entrada para a eternidade. E isso tem que ficar bem claro. Amém?
Tem que ficar bem claro para a gente, tá? Agora, na passagem para a eternidade, a Bíblia revela dois caminhos, tá? Um caminho estreito e um caminho largo. Dois caminhos, amém? Tá? Quando você passa para a eternidade, ou você vai entrar, amém? A bênção que você usufruiu, você vai usufruir na eternidade, porque você viveu no caminho estreito aqui, você vai continuar no caminho, só que agora você vai para o caminho da glória, amém? Você vai usufruir a glória preparada por Jesus para você, tá? Ou, amém, o caminho largo vai apontar para você um outro caminho na eternidade, que é o caminho do juízo final, da destruição final, amém? Aonde você não vai, você estará afastado de Deus, afastado da glória de Deus, afastado da presença de Deus, automaticamente, amém, você vai sofrer na eternidade, tá? Essa que é a verdade. Eclesiastes 8:8. Amém? É importante todo mundo entender que nós estamos destinados à morte, irmãos. Nós estamos destinados à morte, tá? E não adianta querer fingir, dar uma disfarçada, não. Todos nós estamos destinados à morte. Amém? Então vamos pensar bem como nós vamos viver essa vida aqui. Amém? Temos que saber como nós vamos viver essa vida aqui. É isso que importa. Vamos lá. Estamos plantando aqui para a eternidade. Exatamente. O que você fizer aqui, você vai receber na eternidade. Se não receber aqui, vai ser lá. É lá que você vai receber. Eclesiastes 8:8. 8:8. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Na linguagem de hoje, ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também, ninguém pode evitar a morte. Amém? Ninguém pode evitar a morte. Ninguém pode evitar a morte, tá? Nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Amém? Salomão, ele trata o dia da morte como o dia da batalha, o dia de uma guerra. Amém? Todos nós vamos ter que enfrentar, assim como ele iria enfrentar o dia da morte. E para ele estava perto, né? Porque já estava bem velhinho quando ele escreve esse livro aqui, tá? O livro de Eclesiastes. Então tá aí. Amém? Não tem jeito não, tá? Não há jeito de escapar. O dia da morte chega para todo mundo. Amém? Ninguém pode evitar a morte. Amém? Não adianta você querer fugir desse assunto, porque esse assunto aqui é um assunto que você tem que começar a pensar. Amém? Ah, mas eu sou novo, pastor. Olha, a morte, querido, quando ela vem, amém, não é só para os velhos não, viu? A morte vem para qualquer idade. Amém? A hora que ela resolve ceifar, não tem jeito não, ela vai lá e leva mesmo, tá? E você tem que estar pronto para ela. Essa aqui é a verdade. É o que a palavra de Deus nos exige, né? Eclesiastes 9, versículo 2, 3 e o versículo 12. 9, 2, 3 e 12. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. 2 e qual? 3. 3. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvareios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Aqui, ó, o coração das pessoas está cheio de maldade e de loucura. E de repente, tá? Elas morrem. E de repente elas morrem. Amém?
Tá? Tem gente que acha que não vai morrer. Tem gente que acha que ele vai viver eternamente na terra. Essa terra aqui e essa vida que você vive aqui, amém? Tá? Não é, essa terra aqui não vai lhe proporcionar a eternidade. Tá? Tá certo? A que vai lhe proporcionar a eternidade começa no teu espírito, amém? E você vai usufruir ela depois da morte, amém? Que você vai usufruir a vida eterna, tá? A vida eterna, que é Deus, começa a habitar em você hoje, agora, tá? Amém? Mas você vai usufruir ela na sua totalidade quando você passar para a eternidade, que aí você vai viver a vida eterna, tá? Mas aqui, essa vida aqui, esse mundo não é o lugar de você usufruir a eternidade, tá? Aqui termina, aqui tem um começo, aqui tem um final, É verdade. tá? A morte chega para todo mundo aqui. É 9, 2, 3, qual? O 12 também. 12 também. Isso. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam, e com a rede maligna, e como os pássaros que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Ó, pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Ninguém sabe quando a hora da morte chega. Como aves que caem de repente na armadilha, ou como peixes apanhados na rede. Nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Amém? Quando menos esperamos, a morte chega. Amém? E aí começa o quê? A prestação de contas. Tá? Eclesiastes 12, versículos 7 e 8. 7, 8. Isso. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, que tudo é vaidade. Aleluia. Então nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio. E o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Tá bem? Aleluia. O espírito volta para Deus, e Deus coloca ele onde ele quiser. E Deus já deu o destino de onde vai colocar. Amém? Se andar em obediência, ele vai colocar perto dele. Se andar em desobediência, ele vai colocar para bem longe da presença dele. Tá? Então depende do teu comportamento aqui na terra. O teu comportamento aqui na terra, a tua maneira de viver aqui na terra, amém? Vai determinar o destino da tua eternidade, onde você vai passar a eternidade. Tá? Então fique bem claro isso, tá certo? A maneira que você vive aqui na terra vai determinar a tua passagem para a eternidade. Qual será a tua vida na eternidade? Tá? Então, pense bem, amém? A maneira que você está vivendo hoje aqui na terra. Tá bom? Vamos lá. Mais um pouquinho de comentário bíblico. Deus criou anjos, homens e animais. Os anjos são espírito e não têm corpo. Os animais têm corpo, mas não espírito. O homem tem corpo e espírito. Os anjos não morrem. Os animais morrem e deixam de existir. Amém? Querido, a vida do animal só serve para essa terra aqui. Tá? Quando o animal morre, acabou a vida dele. Tá? Ele não tem espírito. Ele é um ser de uma alma vivente, tá? Que só serve para viver aqui na terra. Tá? Então o animal morreu, acabou. A vida do animal não existe mais. Então não pense em você que você vai encontrar com o teu pet na eternidade. Tá? Não tem essa não. Tá? Os homens, quando morrem, seu corpo que foi feito do pó é pó e volta ao pó. Você pode conferir depois lá em Gênesis 3,19. Tá? O próprio Deus deu essa ordem.
amém? O teu corpo que é terra, pó, vai voltar para o pó. O corpo, tá? Mas seu espírito volta para Deus que o deu. Todo espírito do homem, amém, com a sua alma acropada, tá? A alma se junta ao espírito e os dois vão para a eternidade, tá? Esse é o ser pessoal. A alma e o espírito é o ser pessoal, o ser individual que forma cada um de nós espiritualmente, tá? Então, o espírito acoplado com a alma acropada, o seu ser, amém, espiritual, volta para Deus, tá? Agora, o destino, amém, é Deus que vai dar o destino. O seu destino está na mão de Deus quando você passa para a eternidade, amém? Ele vai declarar e dizer onde você vai ficar, amém? Aqui na terra, tá? Deus já deu a ordem, amém? De como Ele vai destinar o teu espírito na eternidade. Se você andar em obediência à sua palavra, você vai para perto dele. Se você andar em desobediência à palavra, você vai ficar afastado de Deus, longe de Deus, amém? E vai viver com o castigo eterno. Esse é o juízo final, tá? Essa que é a verdade. Vamos lá, mais um pouquinho de comentário bíblico. A semelhança entre a morte de um animal e a morte de um ser humano é apenas no aspecto físico, bem? A única semelhança que tem entre o homem e o animal é o aspecto físico, porque tanto o corpo do animal como o corpo do homem são pó, e os dois vão voltar para a terra, amém? Não tem jeito, os dois vão entrar em decomposição e vai voltar para a terra, tá? Que mais? E parou aí, tá? O espírito do homem, o homem tem o espírito, o animal não tem o espírito. O animal tem uma alma, o homem tem uma alma, amém? Só que a alma do homem é inteligente e a alma do animal é irracional. Então a alma do animal não serve para nada, só serve para que ele viva aqui na terra, amém? Tá? Não vai para a eternidade, acabou. Quando ele morre, o animal morreu, já era. Agora o homem não. A alma do homem se junta ao espírito do homem. E eles vão viver, amém? Esse ser vai viver na eternidade, tá? O homem como um ser individual, amém? O homem como um ser pessoal, o homem na sua individualidade, a composição espiritual do homem é espírito, composição espiritual do homem é espírito e alma, tá? Amém? E o espírito e a alma do homem não morre e nem desaparece. Vai viver lá na eternidade, ou perto de Deus, ou afastado de Deus, tá? O animal, amém? Tá? O animal, a sua maneira espiritual de enxergar, é apenas uma alma que só serve para viver na terra, tá? Ela não tem a capacidade de viver na eternidade. Foi dado para o animal só para que ele tivesse vida na terra, tá? Tá certo? Com algum propósito Deus fez o animal aqui na terra, né? Acredito que um deles seria de servir o homem. Eu acredito que o animal foi feito para servir o homem. Vamos lá. Ambos, animal e o homem, foram feitos do pó, e ambos voltam ao pó. E nisso não há diferença. Porém, o animal é apenas pó, mas o homem recebeu o sopro divino e passou a ser alma vivente. Portanto, enquanto o animal morre e desce à terra, o homem, ao morrer, sendo pó, volta ao pó, mas seu espírito volta para Deus. Amém? Tá? Essa era a visão de Salomão. Tá? Essa era a visão de Salomão. A visão judaica do homem espiritual era que o homem era apenas um espírito. Tá? Ele era um espírito. Então, tanto o espírito como a alma, para o judeu, é uma coisa só. Tá? É uma coisa só. É o ser espiritual. Amém? Vamos lá. A tradução melhor para o versículo 21. Quem conhece o espírito do homem,
que sobe e o espírito do animal que desce à terra. Há uma diferença entre o homem e o animal no destino após a morte. Amém? Tá? Há uma diferença entre o homem e o animal no destino após a morte. Boa noite, Vicentinho. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos lá. Quando os animais morrem, eles simplesmente morrem. Mas quando um ser humano morre, seu espírito sobe para o céu. Ele continua. A vida dele continua. Amém? Porque ele é um ser eterno e vai viver a eternidade. Tá? Agora, o destino da eternidade é Deus que vai dar. Ou perto dele ou afastado dele. Amém? Tá? Essa aqui é a verdade. Vamos lá. Para o homem, há vida após a morte. Nas palavras do salmista, Salmo 49:15 diz assim: Deus remirá minha alma da morte, pois ele tomará para si. Olha aí, ó. Deus me remirá a minha alma da morte, pois ele me tomará para si. É assim que eu desejo. Amém? Ser tomado para ele. Amém? Estou aqui a serviço dele e tenho a certeza e a garantia em Jesus Cristo que um dia eu serei tomado para junto dele. Quando for para a eternidade, amém? O meu propósito maior, e eu luto e vivo a vida aqui para que seja dessa maneira. Amém? Estar junto de Deus na eternidade. Tá? Nossa convicção está firmada no fato de Jesus, o Filho de Deus, ter morrido e ressuscitado como primícias dos que dormem. Pastor Renato, 1 Coríntios 15:20. É. Jesus arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui também, enquanto a pastora Renata prepara. Pode ler então. 1 Coríntios 15:20? Isso. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Amém? As primícias dos que morrem. Amém? Tá? Ele foi o primeiro a passar para a eternidade, né? Aleluia, como homem. Tá? Muito interessante isso aqui. Deixa eu ler na linguagem de hoje, se traz mais luz para nós aqui. 1 Coríntios 15:20. A pastora Renata já leu numa linguagem mais antiga, né? Deixa eu ler uma linguagem mais nova. 15:20. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Quer dizer, a morte e a ressurreição de Jesus é a garantia, amém? Que quando nós morremos, nós também vamos ressuscitar. Aleluia. Glória a Deus. Tá? No dia do arrebatamento, os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados, né? Então no arrebatamento, tá? No arrebatamento vai ter a maneira que o morto vai subir e a maneira que o vivo vai subir. Amém? Quando Jesus voltar no arrebatamento, os que morreram em Cristo, aleluia, glória a Deus, ressuscitarão, amém? Seu espírito e sua alma se juntarão a um corpo espiritual, tá? E nesse corpo espiritual vai para a presença de Deus junto com Jesus. Os que estiverem vivos serão transformados. Seu espírito e sua alma vão ganhar também um corpo espiritual, amém? E vai ser transladado, vai ser puxado para cima, vai ser arrancado para cima, vai ser sugado para cima, amém? Aleluia. O Espírito Santo vai sugar, vai tirar desse corpo físico a alma, o espírito e a alma do crente e vai puxar para cima,
Aleluia. E quando houver essa transformação, amém, o crente já recebe um novo corpo, um corpo glorificado. Amém? Aleluia. O que vai ficar aqui quando o crente for arrebatado em vida? Vai ficar aqui, sabe o que? Esse óculos vai ficar aqui, vai cair no chão, amém? Vai ficar o óculos, vai ficar, amém? Essa camisa vai ficar, né? A minha parte de baixo, a roupa vai ficar, toda a minha roupagem, sapato, tudo que eu tiver vestido, amém? Quando eu for trasladado, amém? Vai ficar, tá? Porque o meu corpo não vai ser mais esse, o meu corpo vai ser transformado num corpo de glória. Esse será o arrebatamento, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, e quando o crente morre? Quando o crente morre, amém? Aleluia, ele vai ser trasladado, amém, junto com Jesus, num espírito, num corpo espiritual que já é preparado por Deus. Ele só não vai ter o corpo físico mais, porque o corpo físico já entrou em decomposição. Amém? Por exemplo, se eu morrer em 2040, 2050, eu morro. Tá? Jesus volta em 2060. Eu morri em 2050 e Jesus volta em 2060. Tá? O meu corpo já vai estar, já está no pó, já não tem mais nada lá não. Já entrou em decomposição, já virou terra. Amém? Então esse corpo não tem mais nada. Tem gente que acha que no arrebatamento vai entrar lá no túmulo e trazer que me trouxe Jesus, quando Jesus ressuscitou, como Lázaro ressuscitou. Esquece isso aí, irmão. Amém? Esquece isso aí. Você já vai estar lá no céu. Amém? Tá? Em algum lugar do céu você vai ser apenas tirado de lá e transpositado para o lugar onde vai ficar junto com o Pai. Amém? Lá na eternidade. Tá? Porque o teu corpo já não existe mais, teu corpo. Agora você está num novo corpo, um corpo espiritual. Você só vai se juntar a Jesus no arrebatamento. Amém? Aleluia. Só vai se juntar a Jesus no arrebatamento. Muito interessante isso. Primeiro, 2 Timóteo 1,10. 2 Timóteo 1,10. Diz assim. Ele que é manifesto. Tu vai ler na linguagem nova? Pode ler. Pode ler na tua linguagem, pode ler. Ele que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Amém? Aleluia. O Evangelho trouxe a luz, trouxe a revelação, amém, da vida eterna. O Evangelho trouxe essa revelação, tá? A vida eterna vive dentro do crente. Ela é manifestada pelo Espírito Santo, que trouxe a vida de Deus para morar dentro do crente. Aleluia. O arrebatamento quando vir, essa vida eterna vai se manifestar. Amém? Trazendo para o crente um novo corpo, um corpo de glória, um corpo em glória. É muito interessante, irmão. É muito interessante. Amém? Tá? Então esse ponto está encerrado. Tá certo? A morte é certa. Então nós vimos aí que a morte é certa. Não tem como fugir da morte não. Tá? Vamos para o último ponto. O último ponto é esse. O contentamento é possível. O contentamento é possível. É o versículo 22 de Eclesiastes. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será dele depois? Amém? Comentário. A vida é bela e deve ser recebida como presente de Deus. É legítimo, portanto, desfrutar do fruto do nosso trabalho, enquanto aqui estamos, pois depois da morte, ninguém poderá voltar para usufruir novamente. Amém? Então, enquanto você estiver vivendo aqui na terra, tá? É justo, é louvável. Amém?
você desfrutar da vida, tá? De uma forma racional, inteligente, moderada, né? Com sabedoria, amém? Chamando Deus para esse desfrute, né? Tá? Você tem que fazer da vida uma coisa bela, uma coisa linda, que Deus deixou para você como presente, tá? Amém? Você tem todo o direito de viver a vida. Você tem todo o direito de viver a vida. Amém? Mas seja inteligente, seja racional, tenha equilíbrio, amém? E chame Deus. Chame Deus para você poder curtir essa vida junto com Ele. Deus vai ter prazer de conduzir você, amém, e levar você a desfrutar essa vida, porque não tem ninguém melhor de fazer você entender as coisas boas dessa vida do que aquele que criou essa vida, o próprio Deus. Tá? Então, pastor, eu posso passear? Claro que você pode passear. Eu posso ir para a praia? Claro, você pode. Você é livre, meu irmão. Você é livre para fazer o que você quiser. Amém? O que você quiser. Agora, como crente, como cristão, amém? Tá? Seja moderado, respeite a palavra de Deus, né? Procure conhecer o que a palavra diz sobre certas coisas e obedecendo a palavra, amém? Você pode fazer tudo me é lícito, amém? Agora tem um detalhe, nem tudo me convém, então eu preciso saber o que é que não me convém, né? Já que eu sei que tudo é lícito, eu preciso descobrir o que apenas o que não me convém. O que não me convém, eu não vou fazer, o resto eu vou curtir, porque tudo me é lícito, amém? Tá? Eu apenas tenho que descobrir o que não me convém, só isso. O resto eu tenho que usufruir. A vida é para ser usufruída, tá certo? Tá? Não se iluda, tá? Apenas com uma coisa, a morte vai chegar, esteja pronto para ela, se prepare para ela, curta a vida, amém? Mas saiba que a morte pode chegar a qualquer momento, tá? A morte pode chegar. A morte não vai chegar, não chega só quando você está em casa, não. A morte pode chegar num passeio, amém? Numa viagem, tá? Numa festa. A morte pode chegar a qualquer hora. Agora, você pode estar num passeio, você pode estar numa viagem, você pode estar numa festa e preparado para se encontrar com Cristo e com Deus. Amém? Isso que é o importante, tá certo? Isso que é o importante. Vamos dar uma olhada aqui nesses últimos versículos para me encerrar essa palavra. Me ajuda aí, pastora. Eclesiastes 7,14. 7,14, bota aqui. Isso, pode ler então. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha que vir depois dele. Vou deixar mais claro esse versículo, ó. Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus que manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Que versículo maravilhoso. Amém? Tem gente que acha que depois que se converteu, ele acha que Deus tem a obrigação de dar para ele uma vida que corra tudo bem, sem dificuldade nenhuma, tá? Só que, amado, não é assim, tá? Esse versículo deixa aqui muito claro. Quando as coisas correrem bem, fique contente. Amém? É louvável você ficar contente e feliz quando as coisas correm bem, tá? Mas quando as dificuldades chegarem, não esqueça disso, lembre disso, tá? É Deus que manda tanto a felicidade como as dificuldades. Amém? As dificuldades chegam com um propósito, assim como a felicidade também chega com um propósito. Amém? Tudo que Deus faz para nós, bom ou ruim, ou que Ele permite, bom ou ruim, tem um propósito. Amém? Tem um propósito de produzir crescimento, de produzir entendimento, de produzir, sabe, conhecimento, né? Então,
há um propósito de Deus nas coisas que acontecem, boa e ruim, tá? O autor de Eclesiastes, Salomão, diz, ó, é Deus quem manda, tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A vida é uma surpresa, amém? Já diz alguns poetas, uma caixinha de surpresa. A vida é uma surpresa, tá? Esse é o 7,14. E o 6,12? Enquanto a pastora Renata procura o 9,3. 9,3 o que? Eclesiastes? Eclesiastes. O 6,12 diz assim, ó. 6,12. De fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nesta vida de ilusão? Vida que passa como uma sombra. Como podemos saber o que vai acontecer na terra depois da morte? Amém? Hoje nós podemos saber. Amém? Por quê? Porque Jesus revelou tudo para nós. Tudo que vai acontecer depois da morte, Jesus já revelou para nós. Na sua palavra. Amém? Revelou para João em Apocalipse. Tá? Então hoje não é mais mistério os acontecimentos depois da morte. Tá? E o 9,3, pastor Renata? 9,3? Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Aí, ó. A mesma coisa acontece com todos. O que é que acontece com todos? E isso é o pior de tudo, o que acontece neste mundo. Tá? Quer dizer, as pessoas vivem na maldade, no pecado, das coisas erradas, tá? Que é o que quer dizer isso aqui, ó. O coração das pessoas estão cheio de maldade e de loucura, mas elas esquecem que veio de repente. O que acontece de repente? De repente, elas morrem. Amém? De repente, a morte chega. A morte, tô chegando. Não é assim, não, irmão. A morte não bate na porta, não. Amém? A morte vai entrando sem pedir licença. Se ela achar que chegou a tua hora, ela te leva. Acabou. Amém? Acabou. Acabou. Amém? Você acha, por exemplo, vamos usar aí a morte de se conhecido pastor de todos nós, o pastor Rina, o apóstolo Rina. Amém? Ele não esperava morrer aquele dia. Não estava nos planos dele morrer aquele dia. Ele foi para um culto ao ar livre, com os motoqueiros amigos dele, né? Quando ele volta desse culto, ele foi surpreendido por um acidente. Ele caiu da moto. E daquela queda, ele morreu. Simples assim. Amém? A morte chegou na vida dele aquele dia e não pediu licença. Vou te levar e acabou. Amém? Chegou a tua hora de partir para a eternidade. Aí vem uma pergunta para mim e para você essa noite. Você está preparado para quando a morte chegar? Amém? Como é que você vai agir? De que maneira você vai se encontrar com a morte? Amém? Querido, o crente não se encontra com a morte. O crente se encontra com a vida. A morte é apenas uma desculpa para o crente, amém, se encontrar com Jesus eternamente. A morte, para o crente, é uma porta de entrada para a eternidade e a vida na presença de Deus. Que Deus te abençoe, está aí. Amém? Todo o capítulo 3 de Eclesiastes, nós lemos e comentamos, está encerrado. Semana que vem a gente começa o capítulo 4 de Eclesiastes. Amém? Só coisa boa, né? Só coisa boa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então tá certo. Vamos se preparar para a semana que vem, porque a semana que vem, o capítulo 4 de Eclesiastes, o tema do versículo 1 ao 16, o tema é esse: os retratos da vida debaixo do sol. Os retratos da vida debaixo do sol. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Renata, quer fazer uma oração para encerrar? Então deixa eu encerrar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta noite. Abençoa todos os irmãos que estão comigo, junto comigo nessa live, aqueles que não puderam participar, aqueles que vão participar depois que nós encerrar o ao vivo.
muitas pessoas entram e eu gostaria que eles fossem abençoados também. Jesus guarda cada um de nós, nos prepara para esse dia, o dia da nossa passagem para a eternidade. Não sei o que vai acontecer, uma coisa eu sei, amém? Eu quero me encontrar contigo. Nos guarda, nos proteja, nos defenda. Obrigado por tudo, eu te louvo, te agradeço, no nome de Jesus. Leva-nos em paz e esteja conosco para a glória do teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja em todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3, vitória, vitória, vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Ah, faltou o bloco de vitória, né? 1, 2, 3, vitória, 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 vitória com glória, triunfo. Amém. Eu não vi a Ana Margarete aqui. Ela estava aqui, Ana Margarete? Não. Não vi a Ana Margarete. Amém. Dá um alô para a Ana, Delcio. Deus te abençoe. Tchau, pessoal.